O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos numa sociedade marcada pela ansiedade, pela insegurança e pelo medo do amanhã. Nunca tivemos tantos recursos, tanta tecnologia, tanta informação, e nunca tivemos tantas pessoas vazias, deprimidas e desesperadas. A primeira leitura, tirada do livro de 1 Reis, no capítulo 17, de 7 a 16, nos apresenta uma mulher que conhecemos como a viúva de Sarepta. Ela está vivendo uma crise. A seca destruiu tudo. A fome bateu à sua porta. O futuro desapareceu. Quando o profeta Elias chega, ela faz uma confissão dolorosa. Ela diz: tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar a última refeição para mim e para meu filho. Depois esperaremos a morte. Percebam a gravidade dessas palavras. Ela não está apenas sem comida. Ela perdeu, foi a esperança. E quantas pessoas vivem assim hoje, sem esperança, perderam a esperança. Talvez tenham comida na mesa, mas a alma está faminta. A alma está passando fome. Talvez tenham dinheiro na conta bancária ou dinheiro guardado em casa, mas perderam a alegria. Talvez estejam cercadas de gente, mas se sentem sozinhas. Talvez venham à missa todos os domingos, mas já não acreditam que Deus pode agir. A viúva representa cada um de nós, eu e você. Mas então Deus faz algo surpreendente. Ele não multiplica primeiro. Ele pede confiança primeiro.
Elias disse: não tenhas medo. Essa é uma das frases mais repetidas em toda a Bíblia, porque o medo é a arma preferida do inimigo. O medo paralisa. O medo impede a fé. O medo nos faz enxergar apenas a escassez. Mas Deus enxerga abundância onde nós enxergamos fim, somente fim. A mulher entrega o pouco que possui. E justamente quando entrega o pouco, Deus realiza o milagre. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nunca precisou de muito para fazer grandes coisas, nunca. 5 pães alimentaram multidões. Uma pedra derrubou Golias. Uma jovem chamada Maria mudou a história da humanidade. E um homem pregado numa cruz salvou o mundo inteiro, salvou você e também me salvou. O problema não é o pouco que temos, o problema é o pouco que confiamos. No Evangelho, Mateus capítulo 5, do versículo de 13 a 16, Jesus continua essa mesma mensagem. Ele olha para seus discípulos e diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ele não diz, vocês serão. Ele diz, vocês são. Vocês são. Mas existe um problema. O sal pode perder o sabor. A luz pode ser escondida. E isso está acontecendo em nossos dias. Infelizmente, nos nossos dias, isso está acontecendo. Vivemos uma época em que muitos cristãos têm medo de ser cristãos. Temos dúvidas, temos vergonha de defender a verdade, vergonha de falar de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que temos vergonha de viver o Evangelho. Queremos ser aceitos pelo mundo. Queremos aplausos das pessoas. Queremos aprovação das redes sociais. E acabamos escondendo a luz que Deus colocou dentro de nós. Há famílias onde ninguém mais reza. E há casais que desistiram de lutar pelo matrimônio. Também há jovens que conhecem todos os influenciadores da internet, seguem eles, mas não conhecem a palavra de Deus. Há cristãos que publicam tudo nas redes, menos a sua fé. Jesus hoje nos faz uma pergunta, e faz essa pergunta forte para você. Onde está a luz que eu coloquei em você? Onde está o sal que eu coloquei em sua vida, meu filho, minha filha? Porque uma luz escondida não ilumina nada, não ilumina ninguém. E um sal sem sabor não transforma nada. Nada.
mas existe uma ligação profunda entre a viúva de Sarepta e o Evangelho. Aquela mulher tinha pouco, aquela viúva tinha pouco, muito pouco, mas o pouco que ela tinha foi colocado nas mãos de Deus e por isso tornou-se abundância. E da mesma forma, talvez você ache que tem pouco para oferecer, talvez pouca fé, talvez você ache que tem pouca força, pouco conhecimento, pouco tempo, poucos recursos. Mas quando o pouco é entregue a Deus, torna-se suficiente para transformar vidas. Não espere ser perfeito para servir. Não espere resolver todos os seus problemas para evangelizar. Não espere ter tudo para começar. Deus não chama os capacitados. Deus capacita todos aqueles que Ele chama. E Ele está te chamando agora, neste momento, por meio desta pregação, por meio das minhas palavras, da minha voz. Hoje o Senhor te convida a 3 atitudes. A primeira, não tenha medo. Não tenha medo. A mesma palavra dirigida à viúva é dirigida hoje, agora, nesse momento, para você. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo da doença. Não tenha medo da crise. Não tenha medo da missão a ti, meu filho confiado, que Deus confia. A segunda é confie. Confia. Mesmo quando só houver um punhado de farinha e algumas gotas de azeite. Um punhado de farinha e umas gotas pequenas de azeite. Mesmo quando tudo parecer impossível, confie, meu filho. Deus continua sendo Deus. E a terceira é brilhe. Brilhe. Reluza. Mostra essa tua força do teu coração, essa luz radiante. Brilhe. Sua família precisa ser luz. Sua comunidade precisa da sua luz. A tua paróquia, meu filho, minha filha, precisa da tua luz. Sim, a tua luz. Este mundo escuro precisa da tua luz. Talvez você tenha chegado aqui para me ouvir hoje, aberto aí o YouTube para me escutar, sentindo-se como aquela viúva, cansado ou cansada, talvez ferido ou ferida, sem esperança, achando que tudo acabou para você. Mas Deus te diz: não acabou, não acabou. Enquanto houver um pouco de farinha, eu farei multiplicação. Enquanto houver uma pequena chama, eu farei luz. Enquanto houver um coração aberto,
eu farei milagres e muitos milagres. Por isso, levante a cabeça. Volte a acreditar. Volte a confiar. E permita que Deus faça, através de você, aquilo que sozinho você jamais conseguiria fazer. Porque o mundo não precisa de cristãos escondidos. O mundo precisa de santos, de santas. O mundo precisa de homens e mulheres que sejam verdadeiramente sal da terra e que sejam luz do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Inclina a cabeça neste momento para você receber a bênção. Senhor Todo-Poderoso, envia a tua força do alto e que o Santíssimo Redentor abençoe este teu filho, esta tua filha no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.